Oi? Não, tá no intervalo aqui agora. Ah, beleza. Não, eu te falei, ué. Boto fé. Só. No... Tá. Não, mas isso aí a gente já sabia, né? No. Tá, beleza. Sério? Ah, tá. Ah, não, mas aí não, né? Eu achei que fosse outra coisa. Véi do céu. Não. Não, mas é massa, é massa. Beleza, beleza então. Boto fé, boto fé. É, eu vou ter que desligar aqui, mas aí eu te respondo pelo WhatsApp. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Esse rapaz não desliga o celular para nada. Minha neta também é assim. Eu sei, eles estão interagindo, estão fazendo circular ideias e comentários, né? Eles dizem que são capazes de acompanhar muitas coisas ao mesmo tempo, que são capazes de ficar sabendo de coisas que vão rolar em vários lugares. Mas cá para nós, eu acho isso extremamente dispersivo, para não dizer desrespeitoso, né? A atenção e a concentração são indispensáveis ao conhecer. Mas as novas gerações estão abandonando a atenção e a concentração, mergulhadas em tecnologias novas, zapeando para todos os canais, teclando o tempo inteiro. E, ó, nem vem. Ué, isso aí são habilidades da nossa geração. O lance é que esse pessoal aqui, como não tem, não sabe mexer, acha que tudo é falta de atenção. Como se para eu aprender alguma coisa eu tivesse que assistir uma palestra ou então ler um livro. Na boa, né? Tem muita coisa interessante aqui. E o triste é que tudo que está rolando, toda a novidade aqui, ó, ainda vai demorar muito tempo para ser aceita pelo esse sistema. De fato, não há qualquer dúvida de que a atenção e a concentração são essenciais para a aprendizagem. Existem muitos artigos publicados em revistas norte-americanas de grande porte que comprovam isso. Agora, se a gente quiser começar a discutir seriamente o conhecimento, nós temos que entender uma coisa: como o nosso cérebro funciona. Eu só fico me perguntando se esse pessoal aqui da universidade se lembra do tédio que é a escola. Ou, na boa, eu acho que eles é que deviam tomar umas pílulas para memória e para ver se abre um pouquinho a mente, sabe? Às vezes parece que esse pessoal vive, tipo, num outro mundo, fora da realidade. Não, desculpe, mas eu concordo com o estudante aqui. Bom, quer dizer, não essa parte que ele falou sobre a escola, mas sobre essas novas referências, sabe? Apesar de eu defender os saberes tradicionais, eu acho que essa moçada está muito certa de buscar essas novas referências, sair desse padrão, dessa caixinha da cultura eurocêntrica que deixa as nossas elites tão deslumbradas. Elites, aliás, que são incapazes de ver a riqueza das coisas novas e a realidade das periferias. Realidade. O que vocês entendem por realidade? As aparências enganam. E descobrir o que está por trás das coisas, dos acontecimentos cotidianos, dos preconceitos, das crendices, isso é o que importa. Isso é a verdadeira realidade. O que a ciência busca encontrar são leis gerais, as verdadeiras causas das questões. E para isso é preciso abstração. O que a meteorologia, a biologia, a física ou qualquer ciência descobre é um patrimônio de todo mundo. Não deve ficar restrito a um país ou uma classe social. Uau! Teoria sem nenhuma ligação com a vida, abstrações sem sensações. Aí eu te pergunto, para que serve o conhecimento afinal? Serve para desembestar o sujeito. O conhecimento serve para que o indivíduo deixe de ser besta. E isso pode ser extremamente prazeroso, como também pode ser muito angustiante. Mas seja lá como for, quase sempre é libertador. O conhecimento faz com que o indivíduo tome consciência
Reavalie suas expectativas, suas ilusões, repense sua vida, o que é importante ou não. Tá aí. Mas é isso, ué. O que é importante ou não é outra coisa que é muito relativa. Depende de quem falou, do ponto de vista de cada um. Vocês não concordam? Não, não é tão relativo, não. Existem coisas que são clássicas e que todo mundo precisa conhecer. Imagina o patrimônio dos grandes gênios da humanidade, um Leonardo da Vinci, por exemplo, um homem que uniu tão bem arte e ciência. É uma pena que isso não aconteça por falta de uma boa formação, por falta de cultura. Ó, peraí, eu discordo. Nada disso. Falta de cultura? Peraí, gente. A cultura é muito rica, são vários tipos de cultura que existem. E cada um pode ter a sua. Inclusive, pode ter várias misturadas. É igual gosto. Cada um tem o seu gosto. Tem gente que acha que só existe um jeito certo de fazer as coisas, que tem uma música certa para escutar, que tem um único jeito de entender e de explicar as coisas. E nós, que não concordamos, somos considerados ignorantes. Pessoal, todo mundo conhece alguma coisa. Mas cada um desses conhecimentos, eles podem servir para coisas diferentes ou servir mais que os outros. A consciência é uma ferramenta muito especial. Ela é como a forma de um espelho. A reflexão permite que a gente se distancie e se observe por um ângulo diferente. Assim como permite também que a gente estranhe aquilo que nos parece familiar, porque a gente já está acostumado. É como diria um pensador antigo... Pronto, lá vem ele com outro pensamento clássico. Na boa, por que esse pessoal aqui não faz ao invés de ficar falando? Para mim, mostrar uma vez é muito mais eficiente do que ficar repetindo 100 vezes. É que alguns personagens podem nos ajudar a pensar em como nós conhecemos ou como nós nos enganamos. Aliás, isso pode servir como um convite para todos, né? A gente podia aproveitar para ver se uma visita no museu pode nos ajudar em alguma coisa. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta, viu? Há coisas bem interessantes de se ver por aqui. Gente, agora que começou, eu confesso até que eu estou mais relaxado. Mas antes de começar a fazer isso, eu estava numa apreensão de falar, mas o que é isso, com essas discussões? Mesmo porque eu, pessoalmente, não concordo com algumas afirmativas que o filósofo faz, não, viu? Mas é engraçado, né? Como é que essa coisa de fazer um personagem acaba mudando um pouco o olhar da gente, né? Talvez eu tivesse um pouco mais de preconceito com a ciência. Eu gostei de pensar do ponto de vista de alguém que é mais exato no seu trabalho, porque a arte sempre é tudo tão fluido, tão... É um exercício interessante, né? Mudar de ponto de vista, assim, é legal. Mas a gente precisa É rico, né? de precisão também no que faz. Talvez Sim, as medidas não sejam, tipo, a mensurabilidade seja a mesma, mas a precisão é necessária. Sim. Eu fui pensando, o ativista, às vezes, ele é meio chato, né? Porque ele fica insistindo um pouco nessa coisa popular, no corriqueiro, no tradicional, e às vezes tem muita gente que pesquisa essas coisas e descobre que esses saberes tradicionais eram extremamente sofisticados. Mas eu fico pensando também, porque talvez o meu seja o mais próximo, assim, né? Porque eu sou estudante e tal, assim. Mas é difícil também, porque é um posicionamento muito forte, assim, né? Com relação à escola, assim, que algumas coisas eu me vejo acreditando assim, mas outras que eu acho que é muito
muito radical, assim, então O estudante parece que foi agredido, alguma coisa na escola, né? Não é, porque tem uma raiva da escola. né? Como se esse celular resolvesse toda a vida Não é? dele, né? Às vezes resolve. Eu fico imaginando quando o celular dele descarregar, o que vai ser da vida dele. Escola não tem bateria, né? Senta na carteira, perto da carteira, perto da tomada, já assim, pra já. Coisa interessante essa ideia desse museu, não é? Eu achei que tem umas coisas aí que são bem boladas mesmo. Eu achei legal a entrada, assim, sabe? A arquitetura do museu mesmo, porque geralmente a gente fica até com preguiça de ir, porque museu não sei, mas tem fama de ser assim, meio, de só ter coisa velha, assim, né? E acho que eles conseguiram com a tecnologia atingir um público diferente, assim, jovem também. Eu gostei bastante, assim, achei legal. Eu gostei da parte das medidas, fiquei pensando nisso. Eu Como que curto ela as também. medidas são importantes, né, para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento de qualquer conhecimento. E a gente não pensa muito nisso, né? Você Muitas gosta de vezes. coisa exata, né? É vício de gozado, profissão. é que é isso que você falou mesmo. A gente não tem o conhecimento, a gente não percebe isso no dia a dia, mas o tempo todo a gente está usando medida, para medir tempo. O pessoal, a gente mede o dinheiro, mede a passagem do ônibus, mede o tanto que come, mas são medidas subjetivas que a gente está fazendo. Da mesma forma, uma costureira, um pedreiro, tem tanta necessidade de medida quanto um cientista com medidas de precisão no seu laboratório. Né? Eu acho. Tem uma seção que eu gosto no andar de cima, que é das cosmogonias, que ela traz um jeito da gente entender o conhecimento, a sabedoria, através de outras culturas. A gente vê como é que a coisa é diversa, né? Que ela pode passar tanto por uma pessoa super simples, assim, para um cientista, mas também variando de cultura. O chinês pensa de um jeito diferente, o índio de outro. Isso é muito legal, né? E é legal, né? A universidade ter uns espaços assim. Ah, com certeza. Porque tipo, o que eu fico criticando é sempre o jeito tradicional da universidade ou da escola querer ensinar as coisas, saca? Sim, sim. E eu acho que tipo, quando você constrói um museu desse todo tecnológico, por exemplo, você está inovando no jeito de se ensinar, no jeito de se aprender, assim. Então, pessoal, vamos retomar a nossa conversa sobre o conhecimento? Talvez fosse mais adequado falar em desconhecimento. Né? É porque, apesar de o conhecimento ter aumentado muito ao longo dos tempos, o que se conhece hoje em dia ainda é uma ilhazinha rodeada por um mar de coisas que ignoramos. Quanto mais se avança em direção ao conhecimento, mais o desconhecido aumenta. O conhecimento é como um horizonte. À medida que a gente vai caminhando em sua direção, que a gente vai se aproximando, novos horizontes vão se revelando, novos horizontes aparecem. É isso. Para mim, o progresso do conhecimento é alguma coisa impressionante. E olha, a ciência é sua grande locomotiva. Com ela, nós vamos evoluindo, corrigindo os erros, descobrindo coisas, inventando novas fórmulas, novas soluções, novas técnicas. Mas essa noção de que o conhecimento avança sempre, de que com o acúmulo de experiência nós vamos sabendo cada vez mais, isso é muito relativo, não é? Ora, talvez isso valha para algumas formas de conhecimento, como a ciência, por exemplo, mas eu não acredito que sirva para todas. Vocês acham, por exemplo, que o conhecimento religioso ou as artes vão evoluindo com o passar dos anos?
Da forma que a cientista fala, parece que o conhecimento é como um balde que a gente vai enchendo, acumulando gradativamente de coisas. Eu não penso assim. Ó. Eu acho que um holofote ele serve para explicar melhor como funciona o conhecimento. O holofote lança luz sobre algumas coisas, mas deixa o que está ao redor, como os fenômenos, como os eventos, na escuridão. O holofote ele serve para destacar algumas coisas se o que estiver ao redor permanecer na sombra. Tudo bem, filósofo, eu aceito a sua provocação. Mas eu acho que é com um trabalho focado do especialista que o conhecimento vai sendo aprofundado, sabe? Com métodos sistemáticos de pesquisa, com a discussão das teorias. Se não existe a possibilidade de refutar ou reexaminar o que já existe, a ciência não avança. A especialização é que permite esse olhar mais detalhado, mais minucioso sobre as coisas, mais refinado. Doce ilusão, gente. Como assim? Assim, a gente vai vendo um trecho cada vez mais estreito da realidade. O especialista só entende da especialidade dele. É como um médico que detecta uma doença em um órgão e não consegue entender aquela doença numa visão mais complexa, mais geral, em que esse órgão está inserido dentro de um corpo, que esse corpo tem uma alma, que tem vida, que está se relacionando com a sociedade em volta. Me desculpe, mas eu não acredito nesse conhecimento geral sobre tudo. São tantas as ramificações, as inovações, às vezes dentro de uma mesma área é impossível acompanhar todas as descobertas. Depois que tudo for certificado e as teorias comprovadas, aí sim é possível reagrupar. Mas para que a ciência avance é preciso essa espécie de divisão do trabalho em áreas específicas, entende? Porque senão, o que vai acontecer? Vamos ficar prisioneiros do senso comum, cada um dando a sua opinião sem nenhuma base. Pois é, mas essa hipervalorização da teoria científica em detrimento de uma prática experimental que é muito limitador. Olha, eu acho que vários saberes produzidos por diferentes culturas, por práticas sociais diferentes, eles têm sido abandonados cada vez mais em troca de uma busca por um rigor, um método científico que acaba limitando a nossa criatividade. O lance é que eu, como todo mundo, eu vou construindo a minha opinião pelas coisas que eu vou experimentando, né? E também pelas coisas que eu vou escutando. Só que aí eu vou analisando, vou selecionando com o meu jeito e com bom senso, é claro. E cá para nós, né? Bom senso é o que mais falta nessa turma de especialistas aqui, né? Esse tal de bom senso, eu acho que deve ser a coisa mais bem dividida do mundo. Todo mundo tem e acha que tem o suficiente. Olha, mas quando se vê quanto que as pessoas se enganaram ao longo da história e continuam se enganando até hoje, aí é que se conclui que o bom senso não é um bom guia para se conhecer a verdade. Olha, o que eu posso dizer é que os cientistas buscam produzir informações de qualidade, evidências que possam ser aceitas por todos. Em vez de ficar dando opinião, mostrar como a realidade é, independente de crenças, ideologias, religião. Olha, não é o que me parece. Eu acho que essas evidências científicas são tão relativas quanto outros modos de pensar. Bem, eu fico pensando, existem muitos, mas muitos modos diferentes de se pensar. Por exemplo, a chuva. A chuva, ela pode ser entendida por um indígena de um modo completamente diferente do cientista. O significado dela pode ser diferente para o agricultor, para o pescador, para uma criança, para um morador de rua. A gente não pode acreditar que a visão científica é a única que vai determinar a verdade das coisas. A gente precisa estar aberto a essas outras visões, esses outros horizontes. Mas é isso que eu estou tentando falar. Tudo é relativo, tudo depende. Seguinte, acho que está na hora da gente fazer um intervalo. Mas aí, eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando disso tudo aqui? Conta pra gente.
Bom, pessoal, estamos de volta. Olha, eu como cientista discordo dessa ideia de que tudo é relativo. Cada um tem sua interpretação. Há coisas que são evidentes. As leis da física, por exemplo. Alguém aí duvida de que, se você joga um objeto do alto de um edifício e ele cai, a sua velocidade, que no início era 0, vai aumentando e a aceleração se mantém constante? Aqui ou na China. As leis da natureza descobertas pela ciência valem para todos, não dependem da cultura de cada povo. Por isso a ciência é tão respeitada. Eu não sei se essas conclusões dão mais crédito ou se é o contrário. Dependendo de onde vem a notícia, de quem falou, da fonte da informação. Aí eu acredito, dou valor. Agora, se vem de uma pessoa que eu não confio muito, ou então se é alguma coisa que eu assisti na TV, aí acabou. E também se tem alguma coisa que eu acredito muito, aí eu não preciso que mais ninguém acredite em mim, porque eu acho que a confiança, a convicção é o verdadeiro conhecimento. Mas as pessoas podem ter convicções engessadas, não é? Que aprenderam e acham que são indiscutíveis. Por isso elas ficam repetindo, tentando convencer os outros, mas elas mesmas são incapazes de reavaliar, de repensar, e é por isso que elas ficam repetindo e não aceitam críticas, não. Sim, mas no meio de tanta incerteza, é possível ter alguma certeza. A ciência busca a comprovação das coisas. Por isso ela é tão admirada. Admirada e temida. Em nome da ciência, ela se impõe e acaba eliminando alguns saberes desenvolvidos por povos oprimidos e esquecidos, como os indígenas, os africanos. Muitos erros são cometidos em nome da ciência e pouco se fala disso. Eu vejo nas escolas, nos programas de TV, sempre se falando das maravilhas da ciência, e eles sempre dão a palavra para o especialista, que pensa que nós, leigos, não sabemos nada, que tudo ignoramos. Olha, eu acho que as descobertas científicas servem para todos. Para o índio, para um homem do interior do Brasil, ou do interior da África. As descobertas científicas, elas devem servir para todos, direto ou indiretamente. Os avanços na descoberta de remédios para as doenças, descobertas de novas tecnologias aplicadas à agricultura. Peraí, as coisas não são assim, não. Sabemos que muitos crimes e atrocidades foram cometidos em nome da ciência e do progresso tecnológico. Conhecimento, gente, é poder. Quem o detém aumenta o seu poder cada vez mais. Quem desenvolve as tecnologias, quem sabe manipulá-las, em geral está excluindo as outras pessoas que são consideradas ignorantes. Eu fico pensando cada vez mais que o que eu fico vendo na TV, muito disso que eu fico vendo na TV, é desinformação propagada por esse sistema, sabe? Tá aí, eu concordo. Mas vai dizer que na escola é diferente. A gente aprende muita coisa inútil que a gente não usa na vida. Eu acho que a escola é importante, mas tinha que ser mais dinâmica. A escola, do jeito que é um jogo de poder. De um lado fica o professor, que sabe tudo, e meia dúzia de puxa-sacos. Aí de outro fica aquele bando de gente que não sabe nada, exercitando só a obediência. Na boa, para que eu preciso saber quantos elétrons tem na última camada do átomo? Ué, se você São quiser umas ser um coisas- cientista, Como é que seria você bom chegou você nesse papo saber de isso, não é? elétron? Mas nunca passou pela minha cabeça. Mas ser na cientista. sua não, mas e de outras pessoas. Tá, mas eu acho que as coisas podiam ser mais selecionadas, Não, sabe? mas Pra você não sabia ficar que graças ao conhecimento de quantos elétrons existem na última camada do átomo, é que foi possível a internet? Pela primeira vez ele falou alguma coisa interessante, a internet. Por exemplo, eu acho a internet muito mais dinâmica que a escola, assim. Na internet eu aprendo coisas que eu nem pensava que existia. Alguma pessoa compartilha uma coisa, eu conheço, já gosto e já aprendi. Mas é impressionante a quantidade de informações falsas e bobagens que você apreende pela internet também. Mas aí tem que saber usar, né? Porque também se você não Eu souber, gosto de claro. escolher o Mas tipo de é todo informação que lugar. eu tenho Eu acho acesso, que sabe? Eu a acho internet, que como se é só na muito internet bom. você A consegue gente se muito manipular também. Essa é a orientado. Eu sociedade via da a grandes televisão, conglomerados. a Dá pra negar que depois Eles de trabalham reforçando reforçando a falso. excluindo as Mas pessoas. Cada vez chega mais mais a gente só uma pessoas pequena já fração falam. da Gente, realidade. coisas nós estamos falando confiáveis. todo mundo ao mesmo tempo. Desse jeito eles não vão entender nada.
Foi mal. Ô, gente, pode até parecer meio tenso, sabe? Mas você sabe que é no controverso que se melhora a comunicação, que o entendimento nasce da desavença, das divergências. Vocês, por exemplo, vocês poderiam falar. Aproveite quem está aí ao seu lado e exponha as suas ideias, suas reflexões. Deixe que eles percebam, deixem que as pessoas percebam o que está se passando na sua cabeça.